Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Nós estamos iniciando uma nova série que Deus colocou no meu coração, que é uma série que diz respeito até o porquê estamos aqui. Amém? Sabe, nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque existe uma palavra para nós aqui. Sabe, tudo que nós precisamos é de uma palavra, de uma certeza, uma convicção, porque estamos aqui, nesse lugar. E nós vamos falar a respeito de frutificação. Essa é a série que Deus plantou no meu coração, que nós vamos estar compartilhando com a igreja. Não tem sentido a nossa vida sem frutos. Não tem sentido a nossa vida sem esse frutificar. E nós vamos entender todo esse processo de frutificação na nossa vida. Às vezes nós não conhecemos ou entendemos todo esse processo e Deus nos ensina, porque é muito simples essa palavra, essa mensagem. Quando nós olhamos para a árvore, quando nós olhamos para todo o processo de frutificação e toda a identificação que existe entre um homem e uma árvore, a Bíblia ela é recheada em dizer e comparar o homem a uma árvore. Não é por acaso que a logo da nossa igreja é uma árvore. Então, entendendo isso, você vai entender o porquê que a Igreja Vivos com Cristo existe, porquê que nós somos simbolizados por árvore, e sempre falamos sobre isso, porque isso é o que consome, é o que nos levanta, é o que nos direciona. E existe um propósito para isso. Então, entender isso. Tem tanto desse assunto para falar que eu preciso sentir da ajuda do Espírito Santo para ser organizado naquilo que eu vou falar. Porque esse tema foi o motivo que me inspirou a gerar um livro, um livro como Árvores. Espero que vocês tenham lido. Quem não leu ainda, leia. Que vai te inspirar e você vai ver como que Deus projetou uma árvore e um homem muito semelhantemente, para que o homem entendesse o processo de frutificação. Se olhar uma árvore, você vai ver todos esses processos e tudo aquilo que acontece em uma frutificação é idêntico. E uma palavra que Deus plantou em nosso coração, de que nós somos justos, amém? Nós sabemos disso. Você vai ver que as coisas vão afunilando e a gente vai entendendo que nós somos justos porque nós somos árvores de justiça. E o fruto da árvore de justiça não pode ser outro, a não ser justiça. Você vai ver que a Bíblia, ele não fala de atos de justiça, ele fala de fruto de justiça. Por que fruto? É diferente. Fruto é algo que acontece, se manifesta. É o que vem. É um processo de vida dentro de você. É o que se realiza dentro de você. Então nós vamos falar a respeito de ambiente, nós vamos falar a respeito de florescimento, vamos falar de semente, nós vamos falar de todos esses assuntos nesse processo. Mas hoje eu quero me ater a quem é quem nesse processo de frutificação. Você precisa entender quem é você, como Deus te vê nesse processo de frutificação. Para você não achar que você é o agricultor da história, para você não achar que você é a árvore da história, que por si só gera o fruto. Mas você precisa entender isso, amém? Isso vai nos ajudar a compreender. E eu quero começar com vocês lendo a oração que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses, e nós vamos ver que existe uma integração, uma ligação entre a série que nós estudamos, a vontade de Deus,
com a série Frutificação. Não é por acaso. Nosso caminhar não é por acaso. Amém? Existem conexões. Nós estamos aqui conectados por causa de um propósito. Amém? Amém. Aleluia. E o que diz o versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses? É uma oração, irmãos, que eu peço que vocês lembrem-se de fazer essa oração. É uma oração que o apóstolo Paulo fez. Eu acho ela muito completa. Assim como a oração de Efésios 1, 16, 17 até 20. Diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Nós falamos muito desse versículo. Então, transbordar do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque a vontade de Deus, ela é espiritual para nós. Ela não acontece de forma natural. 1.000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita é natural. Mas eu não ser atingido é sobrenatural, é espiritual. Amém? Aleluia. E Deus quer que nós vivamos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Quem estiver com frio, pode vir mais para frente aqui. Vem mais para frente, vai ser melhor para vocês. Aqui tem espaço aqui, tem cadeira aqui. Sei que vai gelar mais. E ele continua a oração. Ele fala assim: conhecer essa vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual com propósito. Qual o propósito? A fim de frutificarmos. Frutificando em toda... Antes... a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Por que eu vou viver por um inteiro agrado? Porque eu vou conhecer a sua vontade. Como que é igual alguém que prepara... Eu estou preparando um prato que eu gosto muito, e esse prato eu preparei para uma pessoa, mas um prato que eu gosto. Eu entrego esse prato para essa pessoa. Eu entrego esse prato para a pessoa e a pessoa não é o prato que ela gosta. Amém? Então, você imagina você preparando algo que você gosta, mas que a pessoa não é a preferência dela. Então, para a gente viver para o inteiro agrado de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a sua vontade. Amém? E assim eu vivo do modo digno. E nós tivemos uma série muito repleta de muitas coisas que nós ouvimos, para nós vivermos dessa forma, que agrada a Deus. Ele continua falando, como que é o inteiro agrado de Deus, como que ele se dá? Frutificando. Porque o fruto agrada a Deus. Frutificando em toda boa obra. Você vê que não é fazendo, é frutificando. Perguntaram para Jesus, como que nós faremos as obras de Deus? E Jesus deu uma resposta, que creiais naquele que foi enviado. Você vai ver que a obra, o fruto, ele tem a ver com a fé. A fé. A manifestação do fruto. Ele continua frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E pare, porque no processo de frutificação você vai precisar de fortalecimento, você vai precisar de longanimidade. Você vai precisar de longanimidade, de perseverança. Porque a Bíblia diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. E vocês já ouviram, mas vale a pena ouvir de novo. Isso é nova série. Vale a pena ouvir de novo. O cedro do Líbano é uma árvore centenária. É uma árvore que
que resiste a tempestades, que resiste a tanta coisa. E ela vive, é o símbolo da eternidade. Sabe, isso no natural, a Bíblia não fala. Por que servo do Líbano? Porque em 3 anos, após ela ser plantada, 3 anos ela leva para crescer 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para fora. Amém. Você me entende por que nós precisamos de perseverança, longanimidade e força? Porque nós vamos passar por processos de fraqueza e entender que a nossa força não é importante nesse processo, mas a força de Deus, a força da sua glória. Amém, irmãos? Amém, amém. Não é a minha força. A frutificação não vem por meio da minha força. Existe uma força sobrenatural que me faz perseverar, andar em novidade de vida. Então, entender isso é importante para nós, com alegria, porque não é somente suportar, ser longânimo, perseverante, mas também com alegria. Como? Dando graças ao Pai. Sabe, queridos, eu não quero abrir muito aqui para vocês aqui, mas você vai ver que um dos últimos processos de frutificação, ele acontece antes do momento em que você está dando glórias. E você está dando graças. Dando graças ao Pai. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, nos fez íntegros, nos fez justos para participar da herança dos santos na luz. Dando graças. Porque quando você dá graças, é igual uma árvore que está florescendo. O fruto está dentro daquela flor. O fruto está dentro daquela flor que desabrocha e, de certa forma, você vai ver uma árvore florescendo. É como se a árvore estivesse cantando. É como se a árvore estivesse exalando, dando perfume para Deus, dando essência para Ele, dando adoração para Ele. Porque é a forma de você reconhecer que tudo vem dEle. Tudo é por meio dEle. Para Ele. Aleluia! Por isso que é tão importante nós conhecermos os processos de frutificação. E em João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornarei meus discípulos. Por que o Pai é glorificado? Quando o fruto se manifesta na sua vida. Sabe, a glória está sempre no lado de quem trabalha. Se você trabalhou por aquilo, você recebe glória. Por que sempre a glória para Deus? Porque sempre o trabalhar é dele. Você vai ver que os fariseus, eles se autoglorificavam, se apareciam, eles queriam ser elogiados, eles queriam ser admirados. Jesus até fala em João 5, ele fala assim: vocês não buscam a glória de Deus, porque vocês querem elogios dos outros. Porque vocês querem a centralidade em vocês. Mas, queridos, nós nascemos para a glória de Deus. Amém. Nascer para a glória de Deus é você extrair dele todo o trabalho que ele fez. É você manifestar aquilo que ele fez. É você se entregar por aquilo que ele fez. Tem uma passagem que diz que a morte dos santos, ela é que Deus, como é que fala aquela passagem? Que Deus espera a morte, como se Deus esperasse a morte dos santos. Tem prazer nas mortes dos santos, mas a palavra ela é custosa.
ela é cara. Tipo assim, você fez tanto naquela cruz para você extrair muito pouco daquilo que ele fez. E eu percebo o coração de Jesus com os discípulos, quando eles falam assim, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Quer dizer, eu fiz tanto, tem tanta coisa realizada que eu fiz, mas vocês extraíram muito pouco. Porque a graça é Deus fazendo, realizando, Deus dando, a fé nós recebendo. A fé nós operando nessa dimensão da graça. E Deus quer que nós extraiamos. Se você for olhar para uma árvore, você vai ver que ela está ali recebendo sol, ela está recebendo a terra, recebendo a chuva. E é interessante isso. Minha sogra me deu um vasinho cheio de coentro para fazer peixe. Eu estou cheio de cuidado com isso. Podo, água, aí leva para o sol, tira do sol, aí vem vento, fica tudo buchinho assim. Aí você tem que tirar de lá e bota lá. Mas são apenas ervas, matos. Não estou falando de uma árvore. Mas o cuidado que a gente precisa ter para que aquilo esteja sempre verdinho, sempre recebendo da terra aquilo que a terra pode dar. Mas você vê que eu vou lá e estou aguando. Eu vou lá e estou mexendo na terra. Eu estou lá preparando as coisas. E a plantinha está lá só recebendo. E ela vai, lógico que, como eu falei, não é árvore, mas assim é a nossa vida para com Deus. Nós precisamos entender e ouvir a voz dele. E nós vamos compreender essa realidade. Porque ele diz o quê? Eu sou, em versículo 1, eu sou, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Por que videira verdadeira? Porque existe videira falsa. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Então, eu sou o agricultor, vamos dizer assim, olha que eu nem plantei. Eu estou apenas regando, como o reino é, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, o agricultor é aquele que tem a maior responsabilidade, o maior trabalho, porque ele planta semente, ele cuida, ele prepara a terra, ele água, rega, né? E vai cuidando, vai podando, vai cuidando daquela árvore. E Jesus está dizendo que o nosso Pai, ele é o agricultor. Precisamos entender que esse agricultor, ele é bom, ele entende plantio. Ele sabe cuidar. Ele sabe trabalhar. Ele sabe preparar a terra, ele sabe preparar as coisas. Amém? Agora nós, depois vamos ver quem somos nós, mas entender que Jesus é a videira verdadeira. E ele começa falando depois, o Pai é o agricultor. E o que diz em Isaías 61, versículo 3? Diz assim, a pôr aos que em Sião estão, porque nós estamos falando do agricultor, ele diz assim, olha, pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado por quem? Pelo Senhor. Queridos, quem planta, cuida. Ele nos plantou. Ele está cuidando de nós.
Talvez alguns ramos não estão, mas nós estamos. Amém? Mas nós estamos. E entender isso é importante. Então, você vê que plantados para a sua glória. Por que a glória é de quem plantou? Porque o trabalho é do agricultor. A glória é de quem trabalhou. A glória é de Deus, que trabalhou por nós. E a Bíblia diz que o seu trabalho foi penoso. Penoso trabalho. Vereis o fruto do seu penoso trabalho. E nós estamos olhando para eles. Amém. O fruto do penoso trabalho é você, somos nós. E Deus ama isso. Deus nos ama. Então, queridos, entendam que nós somos essa árvore cultivada, mas nós estamos falando que Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. E o que diz versículo 5? Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Você percebe que por que Deus é glorificado no nosso fruto? Porque nós não podemos fazer nada sem Ele. O fruto é do trabalho do Pai, é do trabalho do agricultor. E entender que Ele nos plantou, mas entenda que na visão de Jesus, Ele é a videira, nós os ramos. Nós os ramos. E o fruto glorifica quem? Glorifica a Deus. Deus é quem trabalha. Deus é quem opera. O que isso faz? Isso traz descanso para nós. Não existe fruto sem descanso. Não existe frutificação sem descansar na obra consumada, no trabalho realizado por Jesus. Porque a fé opera naquilo que já está pronto, queridos. Para todo trabalhar de Deus é porque nós devemos confiar. Quando nós entramos no descanso, nós entramos no descanso de Deus. E nós participamos daquilo que foi feito na cruz. E a vida de descanso, nós sabemos que não é uma vida inerte, mas uma vida de fé nele. Amém. Aleluia. Glórias a Deus por isso, porque nós temos o nosso Pai como agricultor. E eu quero falar sobre a videira verdadeira, porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Agora, entender por que Jesus é a videira verdadeira, e se a gente for olhar a videira, ela tem uma parte mais grossa, mais forte, e vai se ramificando. Só que a videira, ela precisa de suporte. Ela precisa se segurar. Com aquelas plantas que precisam, igual que maracujá, ela precisa de suporte. O nome daqueles suportes são treliças. Eu achava que era entreliças, não, mas são treliças. Treliças. E geralmente o normal são várias estacas na horizontal, na vertical, na horizontal, formando uma cruz. E que aquela videira, ela se apoia naquelas treliças. Porque se ela não se apoiar na treliça, ela vai ficar no chão. E ela não tem como frutificar. Você entende por que Deus escolheu e Jesus disse que Ele é a videira? Porque Ele precisa de suporte. Jesus não andou na terra se suportando por Ele mesmo, andando como se Ele tivesse força
dele próprio. Não, ele diz que tudo que eu faço é porque o Pai está em mim. A força que eu tenho é a força do Pai. Ele andou em uma dependência de Deus aqui nessa terra. No próprio Atos 10, 38, Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus precisou receber o Espírito Santo e o poder do Espírito para quê? Para andar por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Jesus fazia bem? Porque Deus era com ele. Porque ele foi ungido. O que ele está dizendo? Porque a glória é do Pai. Eu glorifico o meu Pai. Sabe, o nosso andar não é diferente. Nós andamos glorificando Jesus porque nós sabemos que nós fazemos não é por nós, é por Jesus. Nós não temos condição de fazer nada por nós mesmos. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis. Queridos, quanto mais consciência disso, mais uma vida grata você vai ter, mais resultados nós vamos ter em frutos. Porque quanto mais sua vida é centralizada em você, mais você vai exigir. Mais você vai cobrar. Isso é lei. Mais você exige, mais você cobra, mais você vai ser duro e menos longânimo e impaciente. Percebam, irmãos? Porque são raízes. Mas, quando você tem consciência que tudo vem dele, queridos, você não tem como exigir. Você tem como agradecer. Aí você não coloca no outro expectativa, você me deve, você me deve. Não, a Bíblia diz que nós nos tornamos devedores uns dos outros. Por que nós nos tornamos devedores? Independente do que fazem conosco, nós somos devedores uns dos outros. Por quê? Deus nos amou de tal maneira. Deus fez de tal maneira que eu continuo tendo dívida. Amém, irmãos? E isso, andar assim, é você andar livre. Você não vai colocar expectativa de que o outro tem que fazer algo por... Não, Cristo. Ninguém tem que fazer algo por ninguém. Mas, quando você tem consciência do amor de Deus, você vai entender o quanto você é devedor do outro. Dívida de amor. Amém, irmãos? Amém. Nós temos dívidas de amor. Amém. Aleluia. Aleluia. E esse é o entendimento que Jesus nos traz. Porque você vai ver o propósito de Jesus. Era como videira se apoiar na cruz. Mas nem ele mesmo poderia se colocar na cruz. Foi o Pai que o colocou lá. Talvez as pessoas digam, foi os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. De certa forma, sim. Mas foi o próprio Deus que o colocou lá. Ele se entregou pelo Espírito Eterno. Quando ele ora, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele se entregou pelo Espírito Eterno. Ele foi colocado na cruz. Ele foi colocado nas entrelinhas. Ele teve que ser apoiado na cruz. Porque de lá viriam os frutos. Ele mesmo diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vive só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E foi isso que ele foi. O Pai colocou ele entrelaçados como uma videira naquela cruz. E a cruz é o símbolo da sua morte, mas é um símbolo do amor de Deus para conosco. As pessoas às vezes colocam, você tem que pegar sua cruz com o maior prazer. Porque a cruz marca o fim de quem eu era. Porque se você ama a sua vida como você era,
Se você ama a sua vida como você era, você está perdido. Mas se você quer perder a vida que você tinha, você ganha uma vida. E uma vida superior e eterna. Uma vida que glorifica a Deus. Não diz respeito agora mais à minha identidade terrena, mas uma identidade celestial. É muito melhor. E é suficiente. E é maravilhosa. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. A estrutura que apoia essa videira são aquelas treliças. Que são as treliças sobre as quais nós, como ramos, estamos apoiados. Amém? Estamos apoiados nisso. Amém. Confiados nisso. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso para nós. Agora, a videira falsa, queridos, poderia até ter trazido, mas eu vou postar no grupo depois. A videira falsa ela é muito parecida com a videira. Porque tudo que é falso é parecido com o verdadeiro. Você sabia disso? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Jesus disse que o reino de Deus não vem de visível aparência. Ninguém dirá ele aqui, ele acolá, porque a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. E isso é maravilhoso. Mas essa videira falsa é uma árvore, eu até copiei aqui algo e depois eu vou lançar no esboço para vocês, que é uma árvore que praticamente não dá trabalho, porque ela mesma se sustenta nas estruturas, nas paredes, ela cresce por si só. Ela dá fruto também, parece com uva, só que não é benéfica. Diz que criança não pode comer, que produz problemas estomacais. Eu não sei se vocês já viram, eu não me lembro de ter visto, só vi na internet. Mas é muito parecido com a videira, mas ela serve de ornamentação, de muro. Fica toda florida e ela muda de cor de acordo com a estação. Percebam isso, irmãos? Sabe, essa videira falsa, ela me faz lembrar da religião, que é assim. Porque ela no início, ela tem as suas treliças, quando novinha tem a treliça, mas depois por si só, ela se agarra em outras estruturas. Percebam? Às vezes, na religião, as pessoas nascem de novo, mas ela se apoia na estrutura, ela se apoia nas paredes, ela se apoia naquilo que é terreno, se apoia em tantas coisas. E as igrejas vão mudando de cor, vão mudando de aparência, de acordo com as circunstâncias. A igreja preta, a igreja verde, a igreja amarela, nada nenhum problema com isso. Amém, irmãos? Desde quando a motivação é certa. Mas a videira verdadeira se apoia na cruz, se apoia em Jesus, se apoia na realidade da verdade do Evangelho. A igreja não fica mudando de acordo com as circunstâncias do mundo, não. A igreja ela é fundamentada em cima de um fundamento sólido e firme, que é Jesus. Fico feliz de nós termos fundamentos. E esses fundamentos foi Jesus que deu para nós nos estabelecermos nele. Para que ninguém venha querer colocar uma parede onde não existe o lugar para colocar a parede. Amém? Não tem. Mas nós fomos chamados para que esse fruto verdadeiro se manifeste em nossas vidas. O fruto da videira verdadeira. Amém, irmãos? Amém. Isso diz respeito, eu até coloquei aqui, são belos enfeites de estruturas. Crescem rápido. São belos enfeites de estrutura. Queridos, eu não quero ser um crente para enfeitar a estrutura. Eu quero ser um crente frutífero. Amém. Nós somos frutíferos. Porque de enfeite tem muitos.
Quando foram procurar Jesus, os magos do Oriente estavam sendo guiados pela estrela. Eles foram até Jesus, foram onde era mais aparente, em Jerusalém. Mas Jesus não estava em Jerusalém. Ele estava nascendo de uma manjedoura, lá em Belém. Lá em Jerusalém é o lugar onde a força da religião estava lá. Onde existia as videiras falsas. Por isso que rejeitaram a videira verdadeira. O falso vai rejeitar o verdadeiro. O falso rejeita o verdadeiro. Mas nós andamos na verdade. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Agora, queridos, vamos entender que nós, que somos os ramos, então, ó, identificamos o pai que é o agricultor, ele que plantou, ele vai cuidar. Identificamos a videira verdadeira, que é Jesus, e a videira falsa, que é a religiosidade, a religião. E nós somos os ramos. Interessante que o ramo ele ainda tem a glória de portar o fruto. É a parte frágil da videira. Ela precisa estar apoiada na cruz. Precisa estar apoiada nas treliças para que o fruto manifeste. A manifestação do fruto vem pelo apoio que existe dessa videira, desses ramos. Vocês já viram uma parreira de uvas? Uma vinha? Você esteve debaixo delas e viu como é lindo aquelas uvas, belas uvas. Cada doce daquele, ainda nós vamos chegar sobre isso, cada doce daquele que sai das uvas, ele vem de Jesus, daquilo que ele é. Quando você comer uma fruta, você vai saber, eu estou comendo daquilo que é a essência de quem ele é. E todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Amém, irmãos? Agora, Jesus disse o quê? No versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Então, o nosso papel é permanecer em Jesus, para que o fruto se manifeste. Agora, o que é permanecer em Jesus? O que é estar nele? Eu gosto de explicar isso entendendo o que me desconecta dele, o que me retira dele, o que me afasta dele. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4 a 6, diz assim, ó, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quer dizer, você estava sustentado nas treliças, mas de repente o ramo não está mais nas treliças, ele está caído. Porque a graça sempre é o lugar alto que Deus nos colocou. Quem te colocou no lugar alto foi a graça. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele diz, nós também fomos ressuscitados com ele e assentados com ele nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que a suprema riqueza da graça fez? O que de mais glorioso a graça fez conosco? É nos colocar sentados com Cristo. Apoiados nele. Sustentados nele. Isso veio de Deus. Foi Deus, iniciativa. Eita glória. Iniciativa de Deus nos colocar em Cristo. Ele que nos colocou em Cristo. E aqui está dizendo, se você se justifica na lei, você caiu da graça, se desligou de Cristo, desconectou, não permaneceu nele. Porque você se justifica por aquilo que você faz. Nós somos justificados por aquilo que ele fez. Amém? É uma questão de justificação, é uma questão de saber quem você é em Cristo,
por causa daquilo que ele fez. Ele diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Queridos, a esperança da justiça que provém da fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Você vai saber se você entendeu que você é justificado pela fé, se você está tendo paz com Deus. Se você tem paz com Ele, você tem relacionamento com Ele. Você fala com Ele. Você adora Ele. Você tem relacionamentos, você tem intimidade com Ele. Amém. Como o André diz, você gosta de ter uma mesa com Ele. Como é que é o nome daquela mesa? É o taco. É, a mesa da preposição. Mas é um outro nome que foi falado. É o quarto. Taimeon. Eita, Taimeon. É o quarto. Queridos, eu penso, o quarto é o nosso espírito. Onde ele está. Onde nós relacionamos com ele intimamente. Estou aqui falando com vocês e talvez o nosso espírito é tão dinâmico que está, de certa forma, olhando para ele, adorando ele, conversando com ele, porque é o dinamismo que existe do nosso espírito. Lógico, isso requer também a nosso momento de intimidade com Ele, longe de outras pessoas, enfim, isso é importante, é necessário. E quando eu falei, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que glorifica Deus é o fruto. Nós confiamos em Deus para frutificar. Confiamos em Deus para ter alegria. Confiamos em Deus para amar. Confiamos em Deus para termos paciência. Confiamos em Deus para sermos longânimos. Quando você diz, eu não tenho paciência, talvez você esteja certo. Mas Jesus tem em você. Amém. Você está conectado nele? Aleluia. Eu não tenho como amar. Mas Jesus ama. Ele está em você. Você está permanecendo a Ele. Amém? Aleluia. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Então você pode nele todas as coisas, porque é ele que te fortalece. Amém? E ele continua falando que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Esse amor que lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus por nós, que deu o seu Filho como propiciação por todos os nossos pecados. Aleluia. Glória. João capítulo 15, versículo 2, versículo 3. Jesus disse assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Queridos, como que as pessoas que têm inclinação para o legalismo usam esse versículo? Ele diz aqui, olha, ele o corta e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas o que significa essa palavra corta? Volta lá, André. O que significa essa palavra? Ele corta, no grego, significa levantar, erguer. Quer dizer, quem não está dando fruto, ele quer levantar, erguer. Por quê? Ele não está na graça, ele está caído. Entende? Lembra quando eu falei que quem da graça vocês caíram? Vocês que procuram justificar-vos a lei? Vocês se desligaram de Cristo? Então você está onde? Está no chão. Está caído. Somente a graça pode nos levantar. Isso que ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A palavra certa se ele vira, ele o levanta. Porque não faz sentido. Não faz sentido o agricultor
ver o ramo no chão e não levantar. Entendeu? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Porque, queridos, o sentimento de quem está no chão é: você não vale nada, eu não valho para nada, como você vai dar fruto? Se você entende que você não tem valor, mas para o agricultor que plantou, você tem valor. E o diabo vai dizer: você, tá vendo? Mais uma vez você errou, mais uma vez você falhou, você é isso, você é aquilo outro. Não, queridos, nós estamos falando de um pai que pega aquele que está no chão e levanta aquele que foi capaz de levantar o seu filho dentre dos mortos. E isso é muito importante, porque em João 12, versículo 32 e 33, você vai entender que Jesus diz aqui: eu, quando for levantado da terra. Como que Jesus foi levantado da terra? Jesus foi levantado da terra, aí sim, foi levantado em extrema desonra, como pecado. Ele foi levantado da terra. Ele diz: nesse momento que eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Uma morte de cruz, levantado, erguido numa cruz. Então, naquele momento, todos estavam nele. Queridos, é nesse momento que nós fomos levantados. Porque quando Jesus foi levantado na cruz, nós estávamos nele. Nesse lugar das treliças, ele foi colocado. Foi colocado lá. Era a nossa união com ele. Mas ele não permaneceu caído. Pelo contrário, ele foi até mais baixo, nas profundezas. Mas ele foi ressuscitado pelo Pai. Amém. Colocado acima, amém, nos lugares celestiais. Porque o fruto de Deus que se manifesta em nossa vida é celestial, não é terreno. Você não aprende em livros de autoajuda. Você não vai, por mais que vão tentar mudar o comportamento, o fruto é celestial. É celestial, queridos. O fruto que nós damos é celestial. Não existe glória para nós. A glória de Jesus, que foi colocado no madeiro, que foi ressuscitado, que foi colocado para nos justificar nessa condição. E entender isso, e entender esse processo que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, nós os ramos, nós estamos apoiados em Jesus. Como eu amo, ele foi levantado, nós fomos atraídos a ele. Não fomos nós que fomos até ele. Nós fomos atraídos. Não foi você que encontrou Deus, foi ele que te achou. Não fomos nós que procuramos, foi ele que nos encontrou. Nós somos como aquela ovelha perdida, queridos. O diabo tenta colocar os méritos em nós. Ah, você buscou, você fez, você correu atrás. Não, queridos. Foi Deus que me achou. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu quero conhecer e ser achado nele. Amém. Ser achado é diferente de você achar. Porque só acha aquilo que tem valor. Você só celebra aquilo que tem valor e tem peso. Deus te encontrou, queridos, por causa do imenso valor que ele tem pela sua vida. E entender isso é entender como a frutificação acontece, como se manifesta. Nós estamos apoiados em Cristo, apoiados na sua morte e ressurreição, não em estrutura,
Não naquilo que é aparente, mas naquilo que é verdadeiro. E o fruto se manifesta por causa disso. Amém? Bom, vamos colocar de pé.